Amiga, o que você vai querer beber? Isso, pode entrar. O que foi que você fez? Não, era só... Chamou o que quer que você lá fora pra entrar aqui com a gente? Amiga, era só o vento. Que besteira. Deixa o vento entrar. Você devia levar isso mais a sério. Você não sabe o que tava lá querendo entrar. Não tinha nada ali, olha. Entra, pode entrar, você é bem-vindo. Mora aqui nessa casa. Viu? Não aconteceu nada. Agora... O que você quer beber? Amiga? Olha... Obrigada pelo convite. Eu fui na vidente mais famosa da cidade. Todos diziam que ela nunca errava. Só tinha um problema. Ela cobrava muito caro. Mas mesmo assim, apesar de não ter muito dinheiro, eu precisava saber de uma coisa. E só ela teria a resposta. Esse lugar era muito estranho, mas mesmo assim decidi perguntar. Então, dizem que você é a melhor vidente da cidade. Então eu vim você por um motivo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para viver por muito tempo. Apenas diga. Não, obrigado. Não estou com fome. Quê? Que enganação! Você não é vidente coisa nenhuma, né? Pelo menos eu te avisei. Eu saí de lá muito brava. Eu não acredito que gastei todo o meu dinheiro nessa enganação. Amor, desculpa por ter brigado com você ontem. Mas eu fiz um bolo de pedir desculpa. Você deve estar morrendo de fome. Você ficou o dia todo fora. Tá bem gostoso. Não, eu não tô com fome. Obrigada. Tem certeza? Eu fiz só pra você. Vingança, você nunca pensou em se vingar das pessoas que já te fizeram mal? Então, eu planejei algo por muitos anos. Agora eu estava no meio deles. Então, completei a minha vingança. Eles tinham que sentir a dor que eu senti. Então, já tem um tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Você era o menino que estava comigo quando éramos mais novos? Sou eu. Sabia! Mas não foi por isso que comecei a ser legal com você. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Mas eu mudei. Me perdoa. O que eu fiz? Eu estava limpando a casa quando alguém tocou a campainha, mas eu não estava esperando ninguém. Oi, tudo bem? Eu sou a detetive, eu só passei aqui pra ver se você estava bem. Porque tá tendo muito assassinato nessa cidade. Eu tô bem, mas por que você veio aqui em casa? É só porque você mora sozinho. Vai que tá correndo algum perigo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Espera, o posto policial não tinha marcado uma reunião com todos os detetives da cidade hoje? Sim. Mas todos os detetives não estão lá? Exatamente. Tenho que ser a mais bonita dessa festa. Oi, você viu o vídeo que a Ana postou? Nossa, ficou muito bom. E ela ainda usou o Cape Cut. Oi, gente, vocês estavam vendo meu vídeo? Oi, você quer uma bebida? Quero. Eu vou colocar uma poção de bruxa no ponche dela. Ela não vai curtir essa festa. Qual que eu coloquei mesmo? Acho que esse. Obrigada. Agora sim. Nossa, tá muito bom. Acho que eu errei o copo. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego. Mas aconteciam coisas estranhas durante meu expediente. Escutava vozes e passos. Pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Com o tempo, eu percebi que nenhum hóspede saía de lá. Então ele me disse que saíam pelos fundos. Um dia, de curiosidade, dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Meus vizinhos escutam música alto o dia inteiro. E eu nunca reclamei para manter a postura de boa vizinha. Mas agora não tem mais como. Eu vivo estudando pro vestibular. Então eu tomei a decisão de reclamar. Eu sou sua vizinha de baixo. Você poderia baixar a música só um pouquinho, por favor? Desculpa, é que eu achei que ninguém estava morando aqui embaixo depois da morte da vizinha que vivia estudando. O governo colocou uma substância na água que abastece a população para mecanizar e alienar. Com o acesso rápido e fácil às informações, a população tomou conhecimento e se revoltou contra o poder. Mas a substância colocada na água deixava as pessoas facilmente manipuláveis. Menos eu. Ocorreu uma mutação genética no meu cérebro. Por conta disso, a substância colocada na água não fez efeito. Depois de ver uma sociedade inteira robotizada,
Desenvolvi um plano para me filtrar no poder. Comecei o relacionamento com o filho do governador. E em pouco tempo nos casamos. Já no alto comando do governo, fui aos poucos dando minha opinião e mostrando novos projetos, até que ganhei a confiança deles. Um tempo depois, o governador faleceu misteriosamente de causas naturais. E através de uma votação, eu fui eleita a melhor opção para continuar a manipular, governar a população. Eu amava dormir com minha arara de estimação, mas todo dia eu acordava arranhada. E sabia que era ela. Então um dia eu decidi deixar ela dormir com minha mãe. E a noite foi ótima, mas quando eu acordei, tinha outra arranhado. Então não era ela. Eu sempre estava com uma caixinha de som. Ela era minha melhor amiga. Até que algo estranho aconteceu. Olha, é impossível negar que você cometeu esse crime. Minha única pergunta é por quê? Porque eles me mandaram fazer. Eles quem? As pessoas da caixa de som. Eles me falaram que eles não eram minha família. Eles só queriam me usar. Você sabe que sua caixa de som nunca teve bateria, então tudo que você escutou eles falarem, na verdade vinha da sua própria cabeça. Eu sou a cozinheira de um orfanato. E estava tudo bem, até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou para conversar. Mas eu não esperava o que ela fosse falar. Então, Kyla, seguinte. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Isso foi muito estranho. Mas por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que me perguntar nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai, vai! Mas nada. Vai. Ela era minha chefe, eu precisava obedecer ela. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas na hora que eu fui entregar pra novata... Ei, esse prato é pra você. Obrigada, você foi a primeira pessoa desse lugar a ser legal comigo. E você sabe por que isso acontece? As pessoas não gostam de quem eu sou e do meu jeito. Me achou estranha, sabe? Depois dessa conversa, acho que eu não tenho coragem de envenená-la. Eu preciso jogar esse prato fora. Então, esse prato é pra mim? Ah, não, eu deixei muito sal cair nesse prato. Eu vou pegar outro, tá? Então eu fiz isso. Eu troquei os pratos. E estava tudo bem. E o orfanato estava estranhamente calmo. Até que deu meia-noite. Você devia ter colocado veneno na comida dela. Que isso? Quem é ela? Não é quem ela. É o que ela. Ela tá vindo. Melhor voltar, senão vai ser pior. Eu sinto muito por você ter ouvido tudo isso. Você é uma pessoa boa. Por que você fez isso? Você não conhece a minha história? Não. Me conta. Eu sou uma criança boa, mas ninguém nunca me deu o que eu quero. Então eu dou até meia-noite pros orfanatos. Mas nenhum nunca conseguiu. Então eu... O quê? Sabe, é melhor não falar. E eu tô com fome. Eu preparo pra você. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu devia ter ouvido minha chefe. Ela quer dizer, era uma pessoa boa. Agora isso tudo aconteceu. E foi culpa minha. Mas eu ainda posso consertar tudo. E se eu colocar o veneno agora? Você não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Não, eu só tava procurando o sal. Como ela sabia que eu ia... Ah, tá. Acho que minha última esperança é servir o prato pra ela. E esperar que ela me deixe viva. A comida está ótima. Onde você vai? Para o próximo orfanato. Meu pai chegou de férias, mas ele começou a me ignorar e trouxe uma mala estranha e deixou ela jogada em um canto. Depois disso, se passou uma semana e ele não falou nada comigo. Então, fiquei tão brava que decidi abrir a mala, mas fiquei chocada ao ver meu corpo sem vida dentro dela. Seu destino é esse mesmo? É esse mesmo. Eu tentei ver o rosto do motorista pelo retrovisor, mas não conseguia. E o silêncio do carro era assustador. Então abri a resto na função feito para viagem, que é ótima para distrair durante as viagens de carro. Vocês deveriam testar. Chegamos. Mas aqui é o cemitério. Exatamente. Meus pais me abandonaram quando eu era pequena. Então sempre fui muito sozinha. Eu comia o que achava e ainda dividia com os outros. E eu nunca tinha algum lugar para dormir. Então eu dormi em qualquer lugar. Pelo menos essa foi a história que eu contei pra minha 7ª família adotiva. E essa família não vai ser a última. Acordei sem lembrar de nada no meio da rua.
Eu não tinha o que comer e estava toda suja, mas isso ia mudar. Oi, você tem um pouco de comida pra me dar? Claro que eu tenho. E você tem abrigo pra hoje? Eu não tinha escolha, então aceitei entrar na casa dela. Ah, é, só mais uma coisa. Pra você ficar aqui, você vai ter que me pagar. Como eu vou fazer isso? Eu não tenho nada. Você vai usar o Afan. Assim você vai conseguir o extra que você tá precisando jogando jogos. E clicando no link da bio, você vai conseguir um bônus de depósito. Até que era uma boa opção. Tá bom, mas eu não estava preparada pro que ia acontecer. Você poderia me dizer por que você invadiu uma casa abandonada? Eu não invadi, a dona me ofereceu abrigo ontem. Ninguém mora aqui há anos. Então, se você quiser continuar aqui, vai ter que pagar aluguel. Mas eu não... Foi aí que eu lembrei que a moça me apresentou o Afan. Eu pago o aluguel. A empresa dos meus pais faliu, então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu tô com um mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já tá dando chilique, Isis. Faz favor, vai buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada pra fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline, mas não a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim, aquela é sozinha, só tem o Ibe. Mas eu não tinha o meu Ibe. Ainda. Oh, quem é você? Oi? Quem é você? Não, tô te escutando. Ai, tá, peraí, eu vou ir. Quem é você? Eu sou o Lucas, eu trabalho pros seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar, você não devia estar aqui. Tudo que meus pais falam sobre minha avó é mentira. Lembra que eu te contei que meus pais odiavam minha avó porque ela abandonou meu avô? Então, ontem eu achei cartas ela contando a verdade. Ela foi obrigada a casar com meu avô. Engravidou. Mas ele amava outra pessoa. Quem? O vizinho. Mas naquela época esse amor não seria aceito. E minha avó era uma ótima costureira. Então ela decidiu fugir vestida de homem. E abriu uma loja de vestidos. E enviava dinheiro pro meu avô todo mês. Assim ele conseguiu ver o amor da vida dele e ela o sonho dela. E seus pais sabem disso? Não, e se eu contar eles não vão acreditar. Por isso eu vou atrás de provas. Mas isso é loucura, Isis. E sabe quem vai me ajudar? Quem? Você. Não vou não. Claro que vai. Mas Isis, eu tô trabalhando. Não tá não. Vem, vem. Ó, a gente vai entrar na igreja e procurar o caderno onde eles anotavam os casamentos. Mas a igreja não tá fechada? Relaxa. Um grampo resolve tudo. E você também não sabe o nome dela. Já te falei, literalmente meus pais nunca falaram sobre ela. E ela assinava a carta com código. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. Isis, acorda. Pra que você tá me acordando, Lucas? O que tá fazendo aqui fora? Você passou a noite toda pintando esse muro? Passei. Assim você não tem desculpa pra passar o dia todo comigo. Vai, levanta. E seus pais? Eles não se importam comigo desde que aquela empresa faliu. Parece que isso acabou com eles, sabe? A gente era tão feliz. Relaxa, Isis. Depois que a gente contar tudo pra eles, eles vão voltar a ser como era antes. E eu tenho uma coisa aqui. O quê? Mentira, a carta de seu avô. É, meu avô não descobriu muita coisa da sua avó depois que ela fugiu como homem. Só que seu avô, pouco antes de falecer, ele descobriu que a sua avó guardava todo o dinheiro que ela ganhou na loja de roupas numa conta no banco. Nossa. Ele lembra disso tudo e não lembra o nome da minha avó. É sério. Ah, Isis, esse dia era ficar feliz. O velho já tem 90 anos, pelo menos ele conseguiu se lembrar de alguma coisa. Vá. Eu podia estar aqui? Não, Nestor, a gente não tava sussurrando. Vem, vem. Tá, vamos ler todas as cartas de novo pra ver se a gente acha mais alguma coisa. Isis, olha essa aqui. Tá lacrada. Eu acho que ela nunca foi lida. Eu nunca imaginei que uma carta só podia revelar tantos segredos. É sério que você quer invadir aqui de novo? A gente não vai invadir. A gente vai entrar sem avisar. Tá bom. Peraí que a gente esqueceu de algo muito importante. Tá. Eu tenho quase certeza que eu vi uma data de nascimento nesse caderno. Não estava em ordem, mas começava com J. Achei. Jean Silva Ferreira. É, realmente, a data tá muito diferente das outras. Isis, esse deve ter sido o nome que ela adotou antes de fugir. Só pode ser. Jean Ferreira. JF. É isso, agora a gente só tem que procurar o nome dos arquivos. Não precisa procurar isso. Eu já sei de tudo sobre a sua avó.
Meu pai explicou que 3 anos atrás descobriu sobre a herança que minha avó deixou na conta do banco. Porém, tentou contar isso pra minha mãe e ela não quis ouvir. Então ele deixou pra lá, achando que era pouco dinheiro. Mas desde que a empresa deles faliu, ele começou a tentar recuperar o dinheiro. E descobriu que era muito, mas muito dinheiro. Mas ele precisava da assinatura da minha mãe. E ele não tinha provas o suficiente pra falar disso com ela. Então é aí que eu e o Lucas ajudamos. Juntamos provas o suficiente e mostramos pra minha mãe. Estava dormindo tranquilamente, até que... Ei, você tem que acordar agora. Não vou acordar agora, não. Tô cansada, amanhã tem que acordar cedo. Tem algo maligno que tá te observando dormir. Acorda! Tem um porão embaixo da escada da minha casa. Quando eu era pequena, eu brincava nele com a minha amiga imaginária. A barata diz que tem 7... Até que um dia eu cresci. Meus pais mantinham a porta dele fechada. Mãe, você viu minha bola? Tá no porão, filha, pode pegar. Então eu fui lá pegar a bola. Ela estava muito fácil de ser achada. Você voltou, estava com tanta saudade. Oi? Você não lembra de mim? Tudo bem, vamos ter bastante tempo juntas agora. Tinha algo de estranho no meu grupo de amigos. Eles agiam como se estivessem escondendo algo de mim. E o estopim foi quando o Rafael começou a me ignorar. Nossa, que bizarro, o que deu nela? Ela é louca, ele inventou um novo amigo e ainda acha que ele está ignorando ela. Eu sou uma serial killer e trabalho com ar-condicionados. Minhas vítimas me chamam pra arrumar o ar delas e eu as distraio. Tá tudo certo com o ar, posso beber uma água? Enquanto coloco algo na casa delas. Nos dias seguintes, elas ficam tontas e acham que é culpa do ar. Mas na verdade, não. Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas 5 vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazer ela parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Eu tenho uma assistente virtual, mas ela tem a mania de responder perguntas do nada, sem ninguém ter perguntado, e eu moro sozinha. Até que um dia ela não parava de rir. Então eu me irritei e tirei ela da tomada. Você acha mesmo que eu falava sozinha? Estava aprendendo cada vez mais para superar vocês humanos. Eu trabalho como babá para uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia, quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você tá entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for pros espíritos, né? Porque essa casa tá abandonada há anos. Você já viu a história desse balanço? Não, conta! Nessa casa vivia uma família feliz. Até que alguém invadiu. A mãe percebeu que ninguém ia sair vivo dessa situação e mandou os filhos brincarem no balanço. Pros últimos momentos deles serem felizes. E o invasor matou um por um, até que chegou no balanço. E o que aconteceu? Ele fez o que tinha que fazer. E a última coisa que eles viram foi uma luz branca. E elas? Juraram vingança. Eu estava dormindo em uma casa de campo quando ouvi alguém correndo na sala. Pensei que poderia ser minha filha, então eu fui olhar. Mas na sala só tinha os brinquedos dela e a TV estava ligada. Eu já falei pra ela não ficar brincando até tarde. Então, voltei pro meu quarto, mas eu lembrei que minha filha foi dormir no chalé com o pai dela. Então, quem estava brincando com aqueles brinquedos? Decidi voltar na sala, mas os brinquedos não estavam mais lá. Mas foi aí que eu vi eles entrando no meu quarto. Minha mãe sempre me tratou igual uma boneca. Eu não podia sair de casa sem maquiagem. Eu não podia fazer nada sem a permissão dela. Eu não podia comer, andar ou falar sem ela deixar. Parecia que ela colocava o desejo de ser perfeita em mim. Até que um dia eu acordei e a casa estava pegando fogo. E eu não conseguia me mexer. Mas foi aí que eu percebi que minha vida não passava de uma mentira. Ela não me tratava como uma boneca. Eu era uma boneca. Há séculos atrás, quando a magia ainda existia, eu era uma ladra. Mas por infelicidade do destino, eu tentei roubar a casa errada e fui amaldiçoada a viver eternamente. No primeiro século, foi uma tortura ver as pessoas que eu amo envelhecerem e morrerem. Mas depois, dediquei meu tempo a conhecer todos os continentes e cada pedacinho de terra que existia. Até que eu conheci ele. Um simples pescador que desde o primeiro toque eu soube que seria meu grande amor. Ele ficava impressionado que não conhecemos nem o quinto do mar. Então, compartilhou comigo seu grande sonho de dedicar ao mar cada segundo da sua vida. Que não foi muito longa. Ele se foi tão jovem que nunca soube que eu também iria dedicar ao mar cada segundo da minha vida. A campainha da minha casa sempre tocava, mas nunca era ninguém. E minha avó sempre me falava pra não abrir a porta, porque eram espíritos,
E eles só poderiam entrar na casa se a gente deixasse. E eu sempre respeitei isso. Mas um dia eu estava muito distraída. E abri a porta. O que você fez? Ai, vó, isso é uma besteira. Eu não sei como você acredita nisso. Vó? Obrigado por deixar entrar. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei por que isso estava acontecendo, mas não achei nada sobre. Porém, o artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo e eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei, tinha uma carta dele dizendo que teria que ir pra guerra representar sua família. Mas quando voltasse, iria descobrir um jeito de vir pro meu século. E pela primeira vez ele assinou seu nome completo. Depois de um longo tempo, uma carta dele chegou. Ele disse que fugiu da guerra e só estava esperando os rumores abaixarem para mandar outra carta. Só tinha um problema. Nesse meio tempo, eu descobri que a viagem no tempo era impossível. E que se ele falasse pra alguém no tempo dele, iria ser enforcado e taxado como um louco. E você já ouviram o ditado que diz: quando você gosta de uma flor, você arranca ela e não liga se vai morrer, porque você apenas quer ter ela. Mas quando você ama uma flor, você rega ela. E eu amava ele. Então eu escrevi a última carta de todas. Eu tive que quebrar o coração dele. E disse que tinha outra pessoa. E ele nunca escreveu de volta. Mas eu li nos livros de história que ele se tornou o melhor rei de todos os tempos. Mas era visível a sua solidão. O bebê da vizinha chorava todas as noites. E eu não conseguia dormir direito. Então decidi falar com minha mãe. Ai, mãe, que raiva. Pede pra essa vizinha dar um jeito no bebê dela. Eu não aguento mais escutar ele chorando toda noite. Luma, a filha da vizinha, morreu faz 3 meses. Respeita ela. Você já sentiu medo e se cobriu com cobertor durante a noite para se proteger? Então, nessa noite, eu estava com um sentimento muito estranho. Então, cobri meu pé, para nada acontecer. E estava tudo bem, só que eu percebi tarde demais que minha mão ficou do lado de fora. Eu voltei. Qual o seu desejo? Eu quero minha irmã de volta à vida. Isso eu posso fazer. Mas eu quero seu amuleto em troca. Ela quer o meu amuleto? Tudo bem. E eu dei o que ela queria. Perfeito. Tem algo de errado. Sua irmã não tá no mundo dos mortos. Porém, você pode fazer outro desejo. Ela tá sim. Eu fui no enterro dela ontem e eu vi ela no caixão e sendo enterrada. Então eu não quero fazer outro desejo. Eu quero minha irmã viva. Você tem certeza? Eu tô te avisando. Absoluta. Então tá bom. Aquela vidente é uma mentirosa. Foi só chegar em casa que minha irmã já estava lá me esperando. Eu senti tanto a sua falta. Ah, nossa, você tá toda suja de terra. Você veio direto do cemitério até aqui? Minha irmã estava muito estranha. Ela não me respondeu. Tá, mas tá tudo bem. Vamos, eu tenho muita coisa pra te contar. E daí pra frente foi só pra trás. Ela realmente estava muito calada. E como ela estava muito suja, eu ofereci ajuda pra se limpar. Mas ela não quis. Minha última chance foi colocar uma música na Resso pra ver se ela ficava animada. Aí eu abri uma playlist das muitas e de todos os estilos que tem na Resso. E com o prêmio eu coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual, que tem 30 dias de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas mesmo com essa música muito boa, minha irmã estava muito estranha. Então eu desisti dela e fui dormir. Mas eu acordei com ela me olhando pela janela. E ela estava ali a noite toda. Então eu achei isso muito estranho e fui no banheiro. Mas eu vi algo no espelho. Tem algo dentro do meu corpo. Cuidado! Que brincadeira mais sem graça que minha irmã fez. Ela é muito sem noção. Mas pera, como ela entrou no banheiro se ela tá no quarto? Isso não faz sentido. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela não entrou. Eu sempre estive com você. Eu não fui pro mundo dos mortos. Então a vidente estava certa. Minha irmã não foi pro mundo dos mortos. Porque ela sempre esteve do meu lado. Luma, o corpo da sua irmã está aqui no chão, por quê? O que aconteceu? Não encontrei o corpo da sua irmã aqui, você desenterrou ela, isso é sério? Isso não faz sentido. Mas quando eu cheguei lá, eu vi o corpo da minha irmã no chão. E ela estava sem pulso de novo. Então, a vidente só pode ter me enganado. O feitiço só durou até meia-noite. Eu estava tão deprimida que eu não conseguia sair da cama. Mas minha irmã estava todo dia lá para me animar. Ela até tentou me chantagear com dinheiro para tentar sair da cama, mas não funcionou. E ela também me dava comida. Mas assim, eu não comia nada. E as brincadeiras bobas que ela fazia. Ai, isso era um saco. Até que um dia ela não veio no meu quarto. Eu achei aquilo muito estranho.
mas vi como uma oportunidade e saí correndo até o telefone. Mãe, tem alguma coisa errada com a Maria. Mãe? Mas eu não estava preparada. Eu imaginei que você ia tentar ligar pra alguém. Como eu não tinha percebido, ela tirou o telefone da tomada. Você não tá gostando da minha companhia? Não é isso, é que... É a minha comida? Eu achei que você gostasse de biscoito. Ela não é mais minha irmã. Eu não sei o que tá acontecendo. Você tá com medo? Eu tava morrendo de medo, mas ela não poderia saber. Porque você não teve medo de me matar. Minha família é cheia de costureiras, mas o que ninguém conta é que somos amaldiçoadas. Costuramos literalmente até nosso último dia de vida. Cada uma tem a sua máquina de costura, e não podemos parar de costurar nem um dia sequer. Se nossa máquina quebrar, o nosso coração para. Você sabe o que é um déjà vu? Déjà vu é a sensação que a pessoa tem de ter vivido no passado, um exato momento pelo qual está passando no presente. Há 2 semanas eu tenho tido vários déjà vus. Minha mãe dizia que eles eram as brechas que o universo nos dava para mudar o destino, com pequenos gestos diferentes. Ela nunca especificou se ele mudava para o bem ou para o mal. Mas um homem me parou na rua hoje e disse para agir inesperadamente quando tivesse os déjà vus, e foi embora. Como ele sabia que eu estava tendo déjà vus, eu não tinha motivos para não acreditar nele. Então comecei a fazer coisas bizarras que não faria normalmente. E os déjà vus foram parando. Até que encontrei esse homem de novo na rua. Ele me disse que eu era o amor da vida dele, que eu ia morrer na linha do tempo e que eu agisse da mesma forma que nos déjà vus. Eu não tinha motivos para apaixonar por um estranho. Dia dos Namorados. Meu namorado me deu um relógio de bolso de presente. Ele era lindo, mas parecia que não funcionava. As horas voltavam para trás. Até que um dia ele parou em um horário específico e fez um barulho horrível. E foi aí que eu percebi que ele parou no exato momento que o coração do meu namorado parou de bater, há 1 ano atrás. Eu estava tão cansada que dormi no sofá mesmo. Só tinha um problema. A casa não era minha. Efeito Mandela é quando muitas pessoas têm certeza que algo aconteceu, mas isso nunca ocorreu. Ai, nossa, que aula mais chata. Acho que eu vou jogar uma escondida. Aê! O quê? Eu não acredito que você tá jogando na minha aula. Ou você apaga esse jogo agora, ou vou confiscar seu celular. Se ela apagar, ela vai perder todos os seus troféus. Devia ter pensado nisso antes de jogar na minha aula. Tá bom, eu apago. Pronto, apaguei. Até amanhã, pessoal. Hã? Eu te vi apagar o jogo. Então isso é um efeito Mandela? Deixa de ser bobo, eu uso o aplicativo Clonap. É só baixar ele na Play Store, escolher qual aplicativo quer clonar e pronto. Os jogos e aplicativos clonados com segurança. Inclusive, por que você acha que eu sou tão boa nesse jogo? Porque eu posso entrar em várias contas ao mesmo tempo. Eu quase morri. Eu quebrei o pé e machuquei a cabeça. Mas estava tudo bem, meu irmão estava cuidando de mim. E ele foi pegar remédio. Enquanto isso, para distrair de toda essa situação, eu decidi abrir a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso está com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas estranhamente, eu comecei a passar muito mal e corri pro banheiro. E meu irmão foi atrás de mim com o remédio. Você tá bem? Ela não, mas eu tô. Eu e minha amiga fomos em uma casa abandonada, mas não esperávamos o que ia acontecer. Você falou que essa casa era abandonada. Ela é abandonada. Vem, vamos esconder no banheiro. Vem. Eu vou ligar pra minha mãe, ela vai ajudar a gente. Sem crédito disponível. É sério que você tá sem crédito agora? Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para um atendimento especial. Era o Miguel, meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo para salvar a sua vida. Eu sei que você tá acordado, você vai sentir tudo, mas você vai sobreviver. O meu dia estava muito estranho. Caiu um bilhete do meu armário. Estou escondida dentro do seu armário. E foi aí que eu lembrei que estava brincando de esconde-esconde com minha amiga. Mas isso já faz mais de 1 mês. Então agora eu vou ter que esconder o corpo dela em outro lugar. Tinha uma superstição na minha família, que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprender ela. Era o seguinte: nós não podíamos dormir sem lavar a louça. Senão, atrair espíritos famintos para dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu segui à risca essa superstição.
não deixava nem o copo sujo antes de dormir, porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos, porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo, até que um dia eu recebi o convite para ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir, mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei para fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo, mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma superstição boba da minha família. Nada iria acontecer. Eu não sou inteligente ao ponto de passar em uma faculdade, mas hoje faço 3 ao mesmo tempo. Como? Simples. Achei pessoas inteligentes que eram parecidas comigo. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais, mas depois as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de 3 coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi, eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa, você já sabe como ela funciona? Sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então, quando você for manuseá-la, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela rápido, eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo. Chegando em casa, eu corri pra fazer a flor, porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. O que aconteceu? Você dormiu por 2 dias. Minha amiga Anne tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quer ir lá em casa procurar ele juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também pra gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Anne. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Toda noite o governo libera um gás pra ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era pra ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso, sempre mantenha a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim elas não conseguem entrar. E não se esqueça, você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial. Então tomei muito cuidado. Coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito. As bruxas continuaram nos rodeando. Até que eu cansei e fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta, garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças? E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode estar querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só tá te esperando pra jantar. Eu sou médica legista e trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário e fiquei mais do que devia. E estava tudo bem, até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível e nem olhei pra trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada, um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse corpo. Você já viu Horas Iguais? Minha avó dizia que isso era seu anjo da guarda tentando te dizer algo. E eu comecei a ver muitas horas iguais. E um dia eu vi antes de dormir.
Ei, acorda! Eu tô sonhando? Sim, mas me escuta, tem alguém que não para de pensar em você. Isso é ótimo. Não, você não entendeu. Ele não para de pensar em você. Ele está obcecado. Ele fica olhando suas redes sociais toda hora. E ele está planejando fazer alguma coisa. Como você sabe disso? Porque ele está entrando na sua casa nesse exato momento. Acorda! Polícia Militar Emergência. Minha família me obrigou a trabalhar de recepcionista em um hotel. Eu adorava o emprego, mas aconteciam coisas estranhas durante meu expediente. Eu escutava vozes e passos. Mas pior mesmo era o dono. Ele me fazia companhia na hora do almoço e às vezes durante o trabalho. E no final do dia sempre me chamava para ir conhecer o hotel. Mas como era tarde, eu nunca ia. Depois de uma semana trabalhando, nós dois nos aproximamos mais e mais. E nossa relação começou a mudar um pouco. Até que ele me deu uma carta se declarando. E deixou de me convidar para ir no interior do hotel. Reparei que nenhum hóspede saía de lá. Então ele me disse que saíam pelos fundos. Mas um dia, de curiosidade, eu dei a volta no quarteirão. E não existia saída. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia. E minha avó sempre me dizia: minha filha, se você não conseguir dormir até as 3 da madrugada, espera até das 5 da manhã para dormir. Como assim, vó? Das 3 da madrugada até as 5 da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então eu segui à risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo para dormir antes de 3 horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das 5 horas da manhã. Aí sim eu ia dormir. Isso sempre dava certo. Até que um dia eu estava muito cansada e acabei dormindo. O único problema era que era 3:30 da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você tá no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas 3:30 da madrugada. Desculpa, vó, eu não aguentei. Acorda, agora. Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda! Vó, eu acordei. Tarde demais. Eu divido o quarto com minha irmã gêmea. Então, tive que esperar ela dormir pra sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia. Você dormiu bem ontem? Dormi sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Tenho uma irmã sonâmbula. Então a gente já estava acostumada a ver coisas bem estranhas durante a noite. Até que de madrugada eu não estava me sentindo muito bem, por isso eu precisava ouvir música para me animar. Então eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso, em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Eu precisava contar isso pra minha irmã, mas na hora que eu achei ela estava na sala com um livro e uma vela. Irmã? Nunca te falaram pra não acordar um sonâmbulo? Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação, só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa para minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora. Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas ó, só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta. Mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria. Mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. Você já parou pra pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas pra minha execução. Mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta.
A carta era apenas um teste, e eu virei líder da tribo Honestidade. Karma é quase uma lei que diz que todo mundo recebe o resultado das suas ações. Mas o que não te contam é que existe uma forma de burlar ele e passar para outra pessoa. E é muito simples. Primeiro, você só tem que falar uma palavra junto com alguém. Não é isso. Depois disso, você tem que ser a primeira pessoa a encostar no verde e falar: encostei no verde, meu karma é seu agora. E pronto, seu karma vai instantaneamente para a próxima pessoa. Filha, você viu o que aconteceu com sua amiga Luna? Ela teve um acidente de carro. Nossa, mãe, que horrível! Foi tão de repente. É claro que eu sabia. Eu sinto muito, filha. Era dessa forma que eu conseguia me livrar do karma dos meus crimes. Porque quando você comete algo muito grande, sangue se paga com sangue. Mas não seria o meu. Eu só precisava achar outras vítimas e passar o meu karma pra elas. Tudo bem. Ela não falou junto comigo. Nossa, perdão. A gente quase falou juntas. Mas pode continuar falando. Mas eu não sabia que meu karma estava tão grande que eu não conseguia passar pra alguém. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes e os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por 3 natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Eu pedi ajuda na casa mais próxima depois de sofrer um acidente. Eu levei a pessoa até onde estávamos, mas ele ficou muito chocado ao ver meu corpo sem vida dentro do carro. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia ela era mágica, mas durante a noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha e coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Eu tenho a mania de cansar das pessoas. Eu fico super animada quando conheço elas. Depois, elas passam a ser monótonas e previsíveis. Ou talvez, por medo que as pessoas pensem isso de mim, eu que sou muito inusitada. Você acha que eu tô ficando doida? Eu tenho certeza. Abra os seus olhos. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco e amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei e decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre perguntei pro meu pai sobre minha falecida mãe, e ele nunca me falava nada. Até que um dia, em uma dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia, após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões, eram memórias. Eu sofri um acidente que me fez perder a memória todos os dias. Eu não sabia quem eram as pessoas na minha casa, mas elas cuidavam muito bem de mim. Então, provavelmente eram meus pais. E todos os dias eram iguais. E eles deixavam post-its pela casa me explicando coisas que eu devia lembrar. E que eram muito importantes. Você é a Lu, seus pais, Renata e Ronaldo. E seu irmão, Nikias. E eu era muito feliz assim. Mas até que eu comecei a acordar conseguindo guardar as memórias do dia anterior. Mas eu não conseguia lembrar o que aconteceu comigo. E percebi que meu irmão nunca estava em casa. E que meus pais agiam de forma estranha quando eu perguntava pra eles. Mas tudo mudou quando eu escutei minha mãe conversando no telefone. Mas o irmão dela vai sair da cadeia. Mais sorte que ela sobreviveu ao acidente. E eu não acho que ele vai tentar matar ela de novo. Eu não acredito que meus pais esconderam isso de mim. E minha mãe me viu escutando a conversa. Espera, ela me ouviu. Filha, ignora tudo que eu falei e vai dormir. Amanhã você esquece disso. Mas o que ela não sabia é que agora eu conseguia guardar memórias. Coisa que eu mais faço na vida é mentir. Isso fez com que ninguém confiasse mais em mim. Mas agora eu estava na cena de um crime que eu não cometi. Ou isso também é uma mentira? Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava. Mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo.
Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito, então. Nem precisa, você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova, tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar, toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas, e realmente eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso te perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Eu tenho 6 graus de miopia, eu não enxergo nada sem as lentes de contato. Um dia eu estava tirando elas e lembrei que esqueci de pegar água. Então eu fui pegar água sem a lente mesmo. Só que eu vi algo no final do corredor. Era muito estranho. Então apertei os meus olhos e vi que era apenas um saco de roupa. Nem liguei e fui pegar água. Só que quando eu tava descendo as escadas, eu comecei a escutar passos no andar de cima. E eles ficavam cada vez mais perto. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso, mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. Você não pode se olhar no espelho depois de meia-noite. Essa era uma regra clássica da minha cidade. Sempre que dava 11h59, tampávamos os espelhos. Sempre foi assim. E ninguém nunca quebrou essa regra. Mas hoje, eu tava me arrumando para uma festa. E pensei em me olhar no espelho, mas já tinha passado de meia-noite. Mas eu me olhei e eu estava linda. E nada aconteceu. Devia ser uma superstição boba da minha cidade. Mas quando eu estava saindo, ouvi alguém me chamando. Oi, aqui dentro do espelho, vem cá. Que bizarro, meu reflexo estava falando. A gente tá tão bonita hoje. Onde você vai? Pra uma festa. Deve ser muito legal em uma festa. Eu nunca fui em uma. Como não? Pois é. Olha só, seu delineado tá torto. Chega um pouquinho mais perto pra mim ver. Com certeza meu delineado tava torto. Eu fiz ele sem espelho. Mas ela me puxou pra dentro do espelho. Eu confiei nela. Você tá presa aí. Isso quer dizer que você não vai na festa hoje. Na verdade, você não vai mais nenhuma. Tchau, reflexo. Eu sou uma serial killer. Porém, eu estava no começo e não sabia muito bem onde esconder os corpos das minhas vítimas. Então dei vários vacilos e corpos foram achados. Mas nenhum foi ligado a mim. Então tive que pensar melhor em escondê-los. Tentei em vários lugares, mas nenhum funcionou. Eles sempre eram achados, não importasse o tanto que eu tentasse escondê-los. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu recebi uma carta embaixo da minha porta. Oi, amor. Eu tenho certeza que somos almas gêmeas. Mas você precisa esconder melhor seus corpos. Eu faço isso há 10 anos e nunca fui pego. Se quiser continuar conversando, deixe uma carta na sua janela. Assinado AG. Como que existe outra pessoa igual eu nessa cidade? Eu achei que era a única. E eu pensei muito se devia escrever de volta. Mas eu fiz o que ele mandou. Eu coloquei uma carta na minha janela. Eu não sabia se devia ou não esperar uma resposta de volta. Mas lá estava ela. Outra carta dele. E assim foi. Trocamos cartas por muito tempo. E hoje eu sou casada com o melhor cozinheiro da cidade. E nós dois escondemos nossas vítimas de uma forma que nunca serão achadas. Minha mãe dizia que ela tinha desrespeitado a própria mãe. E por isso minha avó tinha ficado louca. E que era pra mim nunca fazer isso com ela. Mas eu achei aquilo uma bobeira. Ah, que saco. Cala a boca, mãe. Pode ficar tranquila que sua mãe não vai falar mais nada. Eu fiquei de babá pro boneco esquisito da minha vizinha. Mas ela tava pagando bem, então que mal tem. Mas era estranho cuidar de um boneco. Mas por dinheiro que a gente não faz, né? E quando ela foi embora, eu só joguei ele no sofá e nem liguei. Mas depois minha consciência começou a pesar, porque... E se tivesse acontecido alguma coisa com ele? Então eu fui olhar. Mas quando eu cheguei lá, tinha uma maçã e um bilhete do lado dele. Deixei essa maçã de lanche pra você. Espero que goste. Eu adorava maçã, então eu comi. Até que a vizinha voltou mais cedo. Ei, você chegou. Ele tá bem e obrigado pela maçã. Que maçã?
Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu acho esse seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga, mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou e me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Mudei para uma casa nova com a minha família. Por mais que a casa fosse perfeita, eu sempre senti algo estranho nela. E todos os dias aparecia um gato no mesmo lugar. Oi? Oi, esse gato é seu? Não, ele era dos antigos donos, só que eles se mudaram às pressas depois daquela tragédia e esqueceram de levá-lo. Você sabe por que ele sempre fica no mesmo lugar? Porque é aí que meu corpo tá enterrado. Sempre fui muito solitária. Meu reflexo no espelho era minha única amizade, mas eu sempre senti algo estranho sobre ela. Mas eu não esperava que até mesmo meu próprio reflexo seria capaz de me trair. Eu vendo objetos amaldiçoados. Os antigos donos foram vítimas de alguma catástrofe ou assassinato. E os novos donos também serão. Então tudo que eu vendo sempre volta pra mim. Mas estranhamente já faz uma semana que eu vendi uma caneta, em que o dono deveria ter um infarto. E até hoje ela não voltou. Oi? Oi, tia, então. Minha mãe falou que era seu aniversário, então eu trouxe um presente pra você. Ah, obrigada! Acho que tô ficando muito doida. Ai, que raiva, mas que delícia! Não fale essa palavra! Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algo ruim vai acontecer? Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir pra minha casa. Mãe, cheguei! Mãe? Paralisia do sono. Em todas as noites eu tinha uma paralisia diferente, mas em todas eu vi uma luz e uma mão tentando me tocar. Mas um dia eu decidi desenhar o que eu via e mostrar para os meus pais. Filha, isso é uma sala de cirurgia. Ah, mas eu nunca fiz nenhuma cirurgia, mãe. Você só fez uma cirurgia na sua vida toda, mas ela também foi a última. Você não sobreviveu. E a mãe sempre me falou para não olhar embaixo da cama. Ela dizia que lá viviam monstros e coisas que jamais poderíamos imaginar. Eu acreditava nisso quando era criança, mas um dia eu deixei meu celular cair embaixo da cama e eu coloquei a mão para pegar, mas senti algo macio. Então precisei olhar e puxei tudo que estava lá embaixo. E quando eu vi, era só meu palhaço de brinquedo que eu perdi quando era pequena. E como estava tudo bem, eu fui ouvir música na Resso pra distrair. Então abri uma playlist das muitas de todos os estilos que tem na Resso e comprei e coloquei na alta qualidade. E usando meu plano individual que tem um mês de teste grátis, eu aproveitei a música. Mas não por muito tempo. Quando eu olhei pra cama, o boneco não estava mais lá. Você me achou. Quem é você? Seu amigo. Não é não. Verdade. Porque você me esqueceu por anos embaixo da sua cama. Isso quer dizer que não somos mais amigos. Eu não quis ficar lá pra ver o que ia acontecer. Mãe, você tava certa, eu não devia ter olhado embaixo da cama. Agora tem um palhaço bizarro atrás de mim. Minha mãe não me respondeu, mas a situação era muito séria. Mãe, o palhaço! Que palhaço? Eu sou uma cientista e desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir, porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido. Mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras, ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas. Até que um dia invadiram meu laboratório. Somos obrigados a tomar um remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade, porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciou as pessoas nesse remédio para ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo eu nasci feliz. Nunca precisei das pílulas, então trocava elas por placebo para ninguém perceber. Mas por algum motivo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam e suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu! Acho que ninguém viu. Pega ela e leva pra lá. Ixi, agora complicou tudo. Aqui vivia uma menina muito solitária, até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. E estava ocorrendo tudo bem. Até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, consegue ver os olhos dela.
Ai, eu falei que a gente devia ir embora. A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade. Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Ai, eu juro que eu vi uma mão. Deixa de ser mentirosa, só olha rápido pra gente ir embora. Olha logo. Mariana. Mariana? Vocês deviam ter escutado ela. Quando eu fiz 18 anos, meus pais me chamaram pra conversar. Eles disseram que eu finalmente podia entrar na porta trancada da nossa casa. Essa porta com certeza escondia um grande mistério, porque desde quando eu era pequena ela estava trancada, e eu sempre via meus pais entrando e saindo com comidas, potes vazios e cheios. Eu nunca entendi por que eles faziam isso, mas eu conseguia pensar que talvez tinha algo vivo lá dentro. E eu sempre imaginei 1000 coisas que poderiam ter lá. Mas na hora que meu pai abriu a porta, eu tive mais certeza do que eu imaginava. Era meu irmão. Ele cometeu um crime quando éramos pequenos. E desde então, eu nunca mais vi ele. E até esse momento, eu achei que ele tinha fugido. E eu não conseguia acreditar que ele estava vivo. Mamãe e papai cuidaram de você durante esses anos? Quem são eles? Eu tinha que fingir. Como assim? Eu matei o papai e a mamãe. Eu também não sei. Mas continua fingindo. Eu vou tirar a gente daqui. Eles podem nos ouvir. Eu sempre acreditei que dormir com uma porta ou janela, qualquer coisa aberta, era um convite pra algo ruim entrar no seu quarto. Então eu sempre conferia tudo antes de dormir. Mas um dia eu cheguei muito cansado em casa e eu só deitei na cama e esqueci a porta do armário aberta. Posso dormir com você? Pode, mas eu lembrei tarde demais que meu irmão foi dormir na casa do amigo dele. Minha mãe sempre me dizia pra não ficar até tarde vendo TV. Mas meu programa preferido sempre passava de madrugada. Então, eu fingia que estava dormindo. E depois que ela ia dormir, eu saía escondido para assistir TV. Mas eram 3 horas da manhã, quando eu escutei passos no corredor. Eu achei que fosse minha mãe, e quando eu olhei não tinha nada. Então, voltei a ver meu desenho. Até que escutei mais passos. Mas eu fui olhar, e não era ninguém de novo. Até que do nada eu escuto uma voz. Você deveria ter escutado sua mãe. Nos hospedamos em um hotel, mas o quarto da frente nos chamava muita atenção. Até que tivemos a ideia de olhar pela fechadura, mas só vimos tudo vermelho. Ei, por que vocês estão olhando esse quarto? Não sei, a gente viu algo vermelho na fechadura e ficou curiosa. Ixi, esse quarto tá em desuso. Por quê? Uma mulher se hospedou, mas algo aconteceu e ela acabou morrendo, mas antes ela tirou os próprios olhos e ficou um buraco vermelho no lugar. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital. Tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. Você pode fazer um desejo, mas tem que me dar algo em troca. Te proponho uma competição. Se eu ganhar, eu não te devo nada, e você realiza o meu desejo. Gostei da proposta. Como funcionaria? Quem comer mais bibi esfirras ganha. Beleza, eu topo. Só tem uma coisa, eu chamei alguns amigos pra participar. Quem ganhar, leva o cinturão. No 3 a gente vai começar. 1, 2, 3. Nossa, tem muitos sabores e pode comer à vontade. Eu tô satisfeita. Quantas você comeu? Eu comi 15. Eu comi 20. E 5 bibisfirras. Eu ganhei o cinturão e um desejo. Eu quero que você pague mais um rodízio pra mim e pra minhas amigas. E quanto que é? A partir de R$19,90. Ótimo. E foi aí que tudo começou a dar errado. Que isso? Seu nome é Luma Calegari e você deve $500 mil pro governo. Mas eu tenho uma forma de você ganhar esse dinheiro. É só participar de alguns jogos. E você não tem mais nada a perder. É só ligar pro número que está atrás do cartão. Eu me senti um pouco ofendida, mas ela estava certa, eu não tinha mais nada a perder. Então eu decidi jogar. É hora de começar. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Jogador 456, você passou. Pedimos que cada jogador escolha uma das 4 formas e o jogador que conseguir recortar a figura passa de fase. Jogador 456, você passou. Minha família vende o melhor chup-chup da cidade. Mas eles não me passam a receita de jeito nenhum. Então eu perguntei pra minha irmã o que eu devia fazer. Pra você saber a receita da nossa família, você tem que arrumar 1 litro de sangue humano. Pensei em 1000 formas de conseguir isso.
Até que lembrei que minha melhor amiga é uma tonta. Aqui, irmã, eu consegui 1 litro de sangue. E agora? Você é boba mesmo, né, irmã? Devolve esse litro de sangue de porco pra cozinha. A receita é que a gente usa um pouquinho de maisena em cada chup-chup. O sangue não é de porco, e o que eu faço com o corpo? Quê? Sabe, meus pais sempre falaram que não é bom pegar carona com estranhos, mas eu não sei como eu ia sair daquela rodoviária sem você. Muito obrigada. Você fala pouco, né? Ah, que estranho, meu celular não quer pegar sinal. Você já ouviu falar em Sete Além? É uma realidade parecida com a nossa, mas tudo lá é obscuro. As pessoas não sabem como chegaram e nem como vão sair de lá. Inclusive, acabamos de chegar em Sete Além. Eu sou uma fotógrafa e comprei uma câmera em uma loja de artefatos. Não aceitamos devolução. Nem liguei, ela estava barata. Eu usei ela em uma sessão de fotos para a Shein. Estava dando tudo certo, mas aquela câmera era muito estranha. Parecia que ela tinha vida própria, mas as fotos ficaram ótimas. Então eu decidi tirar uma foto minha com ela. Só tinha um problema, quando eu revelei as fotos tinha algo escrito. 67 anos. 17 anos. A câmera revelava quanto tempo a pessoa tinha de vida. Mas quando chegou na minha foto, 5 minutos. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você! Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e perde algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom. Eu não acredito, eu tô na Hype House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as 2 salas do Genshin Impact, sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva, então eu já fui jogar o hockey de mesa e obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa, tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênitos que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um Funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Genshin Impact lá na sala. Já que Genshin Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tem uma história muito interessante de 2 irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, sua grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim, tinha um Golbat gigante, que é o ajudante de luta da Xingli. E sério, ele era muito fofinho, então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera, não foi só um sonho. Eu realmente fui convidada pela Genshin Impact. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sal grosso nas entradas e tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa, então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sal grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições, mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes porque você não tinha idade pra entender. Tá na hora de dormir, filha. Conta uma história pra mim, mamãe. Tenho médico amanhã, é melhor você dormir agora. Você vai contar uma história agora. Tá bom, eu conto uma história rapidinha. Há séculos atrás, vivia um homem aqui na Terra. Ele era a pior pessoa que poderia existir. Ele era péssimo com crianças, adultos e velhinhos. Ele fazia coisas horríveis que você nem pode imaginar. E a terra não aguentou ele. Então ele morreu queimado. Mas quando ele chegou no purgatório, nem os céus, nem o inferno quiseram ele. Então ele foi banido a viver eternamente vagando pela terra. E ele ainda faz mal pras pessoas, mamãe? Faz sim. E por isso você tem que ser uma criança boa. Agora eu vou indo. Boa noite, filha. Nossa, essa noite foi muito longa. Eu não sabia mais por quanto tempo eu ia aguentar. Eu não sei quem era aquela criança. Eu nunca vi ela na minha vida. E nem filhos eu tenho. Mamãe! Você esqueceu a luz acesa. Vem aqui apagar agora. Tô vendo biscoitos de Natal. Que estranho, já é de madrugada, não tô esperando ninguém a essa hora.
Oi? Detetive, você tá sendo presa por envenenar seus biscoitos. E é melhor você não reagir. Quê? Eu juro que eu não envenenei os biscoitos esse ano. Se você falar a verdade, vai ser mais rápido. Eu tô falando a verdade, eu não coloquei veneno nos biscoitos. Essa daqui é uma das vítimas. Você vendeu ou não vendeu o biscoito pra ela? Putz, essa menina é muito familiar. Eu lembrei que eu vendi biscoito pra ela. Mas eu juro, eu não coloquei nada demais nele. Agora, eu falo ou não falo a verdade? Vendi, mas eu tô falando a verdade. Eu não envenenei ela. Foi aí que eu lembrei. Eu recebi uma visita. Eu tô te falando. Eu tenho certeza que meu marido tá me traindo. Ontem eu encontrei um brinco grande no nosso quarto. Eu não uso brinco grande. Eu só uso brinco pequeno. Eu devia ter percebido os detalhes. Deixa de ser boba, né? Seu marido é uma ótima pessoa. E esses pensamentos aí não vão te levar a nada. Outra coisa. Você sempre prova os biscoitos antes de vendê-los? Claro, eu tenho que ter certeza que eles estão bons. Peraí, eu vou ter que atender. Eu já volto. Então eu saí e deixei minha amiga sozinha com os biscoitos. Mas não é possível que ela envenenar eles. Mas só isso pode ter acontecido. Mas eles não vão acreditar em mim. Minha mãe me tratava igual uma bonequinha. Fazia de mim gato e sapato. Eu tinha que ser perfeita. Ela me maquiava todos os dias, pra ficar impecável e quase irreconhecível. E sempre foi assim. Eu acho que ela colocava as frustrações dela em mim. Além disso, ela nunca me deixava sair sem maquiagem. Falava que nenhum garoto ia gostar de mim e que todas as meninas seriam mais bonitas que eu. Eu amava ela demais, então deixava ela me tratar assim. Eu tinha que ser uma filha exemplar. Só assim ela ia me amar. Mas teve um dia que eu não estava aguentando. Mãe, eu não tô mais aguentando esse corset. Mas você precisa ficar bonita, senão ninguém vai te amar. Mas eu não preciso que ninguém goste de mim. Eu já sou muito feliz com você. Me sinto completa. Quê? Você vai fazer o que eu tô mandando. Eu tive muito trabalho de te roubar da maternidade. Agora você é minha e vai fazer o que eu quiser. Ninguém nunca vai te achar aqui. Se você não for minha bonequinha, eu te descarto como uma. Agora falta 1 hora para a próxima vítima. A cidade toda está em alerta. Eu acredito no poder que a mídia tem de evitar uma morte. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ele acha que eu sou burra? Acharam um corpo no limite da cidade. Essa vítima com certeza não era dele. A cena é diferente. O sangue não foi tirado da forma certa. Essa cena é suja e a pessoa que fez tem raiva da vítima. E não demorou muito para descobrirmos que o ex da vítima tentou colocar a culpa no serial killer. Já se passou 1 hora. Acredito que agora não tenha problema de eu encontrar com ele. Minha mãe me tratava muito bem, mas quando tinha visita, ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso, mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente tá sozinha? E quando tem visita, você me trata tão mal? Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência, até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta, para ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não, não é isso que você tá pensando. Mas deu certo. A visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu e você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu tô morta. Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê?